E olha, o início do ano traz muitas responsabilidades financeiras e entre elas está o imposto de renda. Agora, os contribuintes começam a se organizar para evitar possíveis problemas e começar o ano sem dor de cabeça. Recebemos aqui no estúdio o tributarista Paulo Martins Viana para esclarecer o que já se sabe sobre o imposto de renda para 2025. Muito boa tarde, Paulo, seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Paulo, vamos começar a nossa conversa já falando sobre a DIRF, que é a declaração do imposto de renda retido na fonte. O que é esse DIRF e quem são as pessoas que precisam declarar? Boa tarde, Paola. Prazer estar aqui. A DIRF, ela é uma declaração acessória que todas as empresas elas têm que entregar até 28 de fevereiro e trata, como ela fala, ela é uma declaração do imposto de renda retido na fonte por essas entidades. Então, por exemplo, um banco, quando ele paga uma receita financeira para um determinado contribuinte, ele é obrigado a fazer a retenção na fonte desse imposto de renda, que nada mais é do que uma antecipação do devido ao final do ano. E aí então todas as empresas elas têm que fazer essa declaração, enviar para a Receita Federal e informar, olha, a Paola ela teve 100 mil de rendimentos e teve lá 10 mil de retenção na fonte. Essa declaração ela é extremamente importante porque quando a Receita Federal for fazer o cruzamento do que você colocar na sua declaração de imposto de renda pessoa física, vai ter que estar batendo com esse valor que foi declarado na DIRF por todas as empresas. E o prazo da DIRF já está funcionando, e ele segue até fevereiro, isso? Isso, ele vai até dia 28 de fevereiro. Provavelmente esse ano a gente não deve de ter nenhuma prorrogação. A DIRF usualmente não é uma declaração que se prorroga o prazo, só em casos como a gente teve na pandemia, algumas outras situações em que tivemos calamidade. Mas de forma geral ele não é uma declaração que é prorrogável. E ela é simples, ela não é difícil de ser feita. E Paulo, quais informações que essas pessoas jurídicas, empresários precisam colocar nessa declaração para evitar erros ou inconsistências depois? Então, como eu falei, de forma geral, todas as empresas que fizeram retenção na fonte, por exemplo, pagaram um serviço para uma pessoa jurídica e tiveram que fazer retenção, descontaram o imposto de renda do salário dos seus funcionários e tiveram que fazer o pagamento, pagaram dividendos, pagaram juros do seu capital próprio, todas essas informações elas têm que estar dentro da DIRF. Porque como eu falei anteriormente, a DIRF é a primeira declaração em que a Receita Federal ela utiliza para fazer o cruzamento dos contribuintes quando eles entregam a declaração de imposto de renda pessoa física. E agora falando da declaração da pessoa física, temos novidades para esse ano ou até o momento se mantém do ano anterior? Então, ainda não saiu a instrução normativa para o ano de 2025. Geralmente ela sai quando a Receita Federal libera o programa para a transmissão das declarações. Geralmente a transmissão das declarações de imposto de renda pessoa física, elas acontecem de meados de março até final de maio. Algumas vezes é prorrogado o prazo. Também não acredito que esse ano vá ser prorrogado, pelo menos por enquanto, mas geralmente esse prazo fica dentro desse, de março a maio. Por enquanto ainda não saiu a instrução normativa que fala sobre as regras para a entrega da declaração de imposto de renda. Então, o que a gente sabe até agora ainda é que fica valendo as mesmas regras de 2024. Lembrando que o que a gente está declarando agora em 2025 é tudo aquilo que aconteceu em 2024. Então, a preocupação das pessoas, de muita gente que tem a preocupação, eu tenho que fazer a declaração de imposto de renda desse ano 2025. Então ele está preocupado com a entrega da declaração. Lembrando que todos os fatos geradores, tudo já ocorreu de janeiro a dezembro. Então agora você não tem muito o que fazer.
Não adianta, vou me planejar. Não, você não tem mais o que se planejar, você só vai entregar as informações. Agora é só planejamento já para o próximo ano. Próximo ano. Certo. E quais as principais pendências que levam os contribuintes à malha fina? O que pode acontecer nesse processo da declaração que pode levar o contribuinte? Excelente pergunta, muito bom. A gente viu um debate muito grande há poucos dias atrás aí, sobre a questão do PIX, a questão da Receita Federal saber das informações que a gente dos contribuintes, saber ter a possibilidade de tributação do PIX ou não, independentemente da questão política ou da questão de que se realmente vai haver uma tributação, se essa era a intenção ou não. Eu gosto sempre de lembrar que a Receita Federal, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ela é um dos órgãos mais eficientes que nós temos no nosso governo. Ele é extremamente aparelhado em termos de tecnologia, ele possui um supercomputador e um sistema extremamente potente. Tá? Aliás, não é só um supercomputador, existem 4 ou 5 supercomputadores espalhados pelo Brasil. E a capacidade de processamento de informação desse sistema junto com esse supercomputador é absurda, ao ponto de que eles recebem todas as declarações de imposto de renda em menos de, para eu não errar, em menos de 1 dia, 2 dias, eles conseguem cruzar todas as informações que existem dentro das declarações entregues, que não são poucas. É para você ver a potência desse computador. Então, o que usualmente cai na malha fina, que é o que as pessoas têm mais medo, né? São, primeiro, receitas não declaradas. Por exemplo, a empresa declarou na DIRF que você teve uma determinada receita e você não declara na declaração. Se você é prestador de serviço e eu, como pessoa física, declaro lá que eu paguei X para um arquiteto e chega lá o arquiteto não declara essa receita. Então isso são coisas que caem na malha fina. Outras coisas, despesas com médicas, despesas de dentista, despesas de saúde de forma geral. Você vai no dentista, você paga o dentista, por exemplo, e não é uma questão de classe, né? O dentista ou o médico, e você lança na sua declaração que aquela despesa é dedutível, só que o médico não lançou isso na declaração dele. Então aí a Receita vai colocar a sua declaração em malha fina para você levar o recibo lá na Receita ou apresentar isso para a Receita. Então, o importante é já durante o ano todo, já ir separando todos esses recibos e garantir. Para esse ano já não tem mais o que fazer, né? Mas para o próximo ano, já para ano que vem, entrar tranquilo, tem que ter esse planejamento financeiro. Com certeza. Paulo, muito obrigada pela sua participação. Com certeza quem está em casa acompanhando Ver Mais tá já com as informações em dia, né? Porque até dia 28 de fevereiro, então, as pessoas jurídicas têm que fazer essa declaração do DIRF e depois, até maio, todas as pessoas físicas, né? Muito obrigada pela sua participação, Paulo. Seja muito bem-vindo sempre a Ver Mais para trazer todas as informações. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer um pouquinho sobre essa questão do imposto de renda e sempre que precisar estou à disposição. Obrigada, Paulo.